dificuldade que vocês estão tendo com o escalonamento. Eu acredito que para algumas pessoas a regra de Cramer pode ser fácil e ela ainda vai ajudar a gente a classificar os sistemas, tudo bem? Então vamos para a primeira parte, que é falar sobre a regra de Cramer. E o que é a regra de Cramer? A regra de Cramer, ela é um teorema da álgebra linear no qual a gente resolve ou soluciona um sistema por meio de determinante. Então, eu vou começar com exemplos de sistemas 2x2 e aí, em seguida, eu faço para sistemas 3x3. Vamos pensar aqui um exemplo de um sistema 2x2. Certo? Vamos ver aqui o sistema 2x2 e vamos entender a regra de Cramer, tá bom? Esse teorema aí da álgebra linear. Primeira coisa que a gente precisa fazer é encarar, como eu já mostrei numa outra aula para vocês, é encarar o sistema como se ele fosse matrizes, produto de matrizes. Ou seja, a gente vai olhar para o sistema exatamente como se eles fossem matrizes, tá bem? Então, veja só, o primeiro passo aqui para a gente aplicar a regra de Cramer é encarar os sistemas como matrizes e calcular o determinante daquilo que eu chamo de matriz principal, tá certo? Calcular o determinante da matriz principal. Isso eu chamo apenas de D, tá bom? Para a gente achar esse D, a gente primeiro monta a matriz principal. É uma matriz 2x2, eu pego os coeficientes, ou seja, os números que estão na frente das letras, e monto uma matriz com eles, uma matriz 2x2, bem simples. 3, 2, 2 e menos 3. E aí, depois que eu monto essa matriz 2x2, eu faço o determinante dessa matriz, como a gente já está acostumado a fazer. Ou seja, eu vou fazer 3 vezes menos 3 vai dar menos 9, e 2 vezes 2 vai dar 4. E aí a gente calcula esse determinante aqui, tá certo? Determinante será menos 9 menos 4, o determinante será menos 13, o determinante que eu chamo da matriz principal. E aí, a gente vai guardar essa informação. O nosso segundo passo é calcular o dx, certo? E o que é o dx? O dx é o determinante formado pela matriz, onde eu retiro a coluna do x, eu vou retirar essa coluna aqui, e vou trocar ela pela coluna dos termos independentes, pela coluna dos termos que ficam após a igualdade. Então, a minha nova matriz que eu vou montar aqui, ela terá os seguintes elementos. O 7 e o menos 4, tá certo? No lugar da coluna do x, e aí eu vou repetir a outra. O 2 e o menos 3. Depois que a gente montar as matrizes, a gente vai calcular os determinantes. Ou seja, montei essa matriz, agora eu vou calcular o determinante. 7 vezes menos 3 é menos 21. E menos 4 vezes 2 é menos 8. Então, nesse caso aqui, o determinante será menos 21 menos menos 8. Menos 21 menos menos 8 dá menos 21 mais 8. Bom, então, nesse caso aqui, o determinante será igual a menos 13, o dx, tá bom? O dx será igual, por um acaso, também deu menos 13. E eu vou guardar essa informação aqui, bom? E agora, eu vou calcular o dy, ou seja, eu vou montar uma matriz onde eu vou tirar a coluna do y e eu vou trocar ela pela coluna dos termos independentes, dos termos que ficam depois da igualdade. Então, eu vou escrever de novo o 3 e o 2, tá certo? E aí, ao invés de escrever a coluna do y, eu vou colocar o que está depois da igualdade, que é o 7 e o menos 4. Montada a matriz 2x2, o que eu vou fazer é calcular
o determinante dessa matriz 2 por 2, tá bom? Então, veja bem aqui. A gente vai fazer 3 vezes menos 4, menos 12, 2 vezes 7, 14. Então, o nosso determinante será menos 12, dy é igual a menos 12, menos 14. Então, a gente vai ter que o dy é igual a menos 26. São 3 informações essenciais e que eu preciso para achar os valores de x e de y. Até aqui eu estou fazendo coisas que vocês já sabem, que é calcular determinantes de matrizes 2 por 2. A diferença aqui é como vocês vão montar essas matrizes. Primeiro você usa a matriz principal do jeito que ela aparece aqui. Depois você troca a coluna do x pelo que está depois da igualdade e acha o determinante. Depois você troca a coluna do y pelo que está depois da igualdade e calcula o determinante. Tendo essas informações em mãos, a gente pode achar o valor do x e o valor do y, tá certo? Para a regra de Cramer, o valor de x sempre será o dx sobre d. E o valor de y será o dy sobre d. Então, a gente vai só substituir porque a gente tem essas informações. Veja só. O nosso dx deu menos 13. O nosso dy também deu menos 13. E menos 13 dividido por menos 13 é 1. O nosso dy deu menos 26. E o nosso d deu menos 13. Menos 26 dividido por menos 13 dá 2. Então, o y é igual a 2. Então, depois que eu acho os determinantes, eu só preciso fazer uma divisão. Botar o dx sobre o d e o dy também sobre o d. Pode ser que não dê para dividir e a resposta fique na forma de fração. É comum e é normal, e fração também é número, também pode ser resposta. Então, todo esse processo aqui é um processo que vocês conhecem, cálculos de determinantes de matrizes 2 por 2. Aí, no final, o que é que eu faço? Eu divido o dx pelo d e o dy pelo d. Tá bom? Agora eu vou mostrar como a gente faria para uma matriz, para um determinante 3 por 3. Antes disso, antes da gente fazer para um determinante 3 por 3, eu quero reforçar isso daqui. Eu vou reforçar para matrizes 2 por 2. Então, vejamos aqui mais um exemplo de um determinante 2 por 2. 3a menos 5b vai dar 1, certo? E 7a menos 2b vai dar igual a 12. Pronto. Esse é o meu sistema e eu quero utilizar matrizes e determinantes para encontrar o valor do a e o valor do b. Eu começo primeiro fazendo o d e o d, que é a matriz principal, que é a matriz formada pelos coeficientes. Então, tá aqui o 3, o 7, o menos 5 e o menos 2. Montada essa matriz, eu calculo o determinante, ou seja, meu pelos extremos aqui, né? Não é meu pelos extremos, mas secundária e principal. Então, eu vou ter menos 6 e menos 35. Então, meu determinante aqui, o meu D, será menos 6 menos menos 35. Será menos 6 mais 35. Bom, menos 6 mais 35... o nosso D será 29 positivo. E aí eu guardo essa informação, certo? A informação vai ficar guardada para a gente calcular agora o dA. Lembra que eu chamei de dx? Mas a variável aqui não é mais x, a variável aqui é a. Então, o próximo eu vou chamar de dA. Então, eu vou trocar a coluna dos coeficientes de a por 1 e 12. Vai ficar assim, ó, 1, 12, menos 5 e menos 2. Eu vou calcular o determinante dessa matriz aqui. Calculando o determinante dessa matriz aqui, o que é que a gente vai ter? 1 vezes menos 2 é menos 2, e 12 vezes menos 5 é menos 60. Então, daqui o nosso dA será menos 2 menos menos 60, certo? Então, vamos ter que dA será menos 2 mais 60, dA
igual a 58 positivo. E aí eu guardo a informação do dA. E aí eu vou fazer o dB. A outra variável aqui não é B? Então eu vou fazer o dB. Eu vou tirar a coluna do B e no lugar da coluna do B eu vou botar 1 e 12. Então a gente vai agora permanecer com a coluna do A. Certo? Então o nosso dB será, vai permanecer a coluna do A, ou seja, vai permanecer o 3 e o 7, certo? E no lugar do B, dos coeficientes do B, eu vou botar 1 e 12. Montamos a matriz de 2 por 2, agora a gente vai calcular o determinante. Então a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter que 3 vezes 12, 24, e 1 vezes 7, 7. Então, o dB será 24 menos 7, bom? O dB será igual a 24 menos 7, vai dar 17. Esse é o valor do dB. Opa, tem um erro bem aqui. Desculpa, 3 vezes 12 é 36. 36 menos 7. Desculpa. 36 menos 7 vai dar 29. Então, a gente já tem o D, o dA e o dB. O A vai ser o dA sobre o D. O B vai ser o dB sobre o D. Então, a gente vai só substituir os valores. O meu dA deu 58 e o D deu 29. Então, voltando para cá, o nosso A será 58 dividido por 29, significa dizer que o A será igual a 2. O B será 29 dividido por 29. Então, nesse caso aqui, o B será igual a 1. E está aí o resultado. Você pode até pensar assim, ó, mas professor, um sistema como esse, eu posso resolver pelo método da adição ou pelo método da substituição. Sim, é claro que o método da adição e da substituição tem maiores chances de fazer você errar. Para sistema 2x2, você sempre vai achar mais fácil utilizar o método da adição ou da substituição, mas vai por mim. Em se tratando de sistemas 3x3 e você tendo uma facilidade para calcular determinantes, você vai preferir achar a solução do sistema através de determinantes. A gente vai ver isso agora no exemplo para determinante 3x3 que eu já deixei aqui, tá bom? A gente vai calcular a solução para o determinante de um sistema 3x3. Por exemplo, esse sistema aqui. Com esse sistema, a gente vai começar calculando primeiro o D, tá certo? O determinante da matriz principal. Nesse caso aqui, o nosso D será o seguinte: 2, 3, 5, menos 3. Como não tem nada na frente do y, né? A gente sabe é o 1 que está ali. Menos 1, menos 2 e menos 1. Tá aqui. Montamos a matriz que eu chamo de principal. E aí vamos calcular o determinante. Para ser mais prático, eu vou fazer daquele jeito que eu costumo fazer, tá bom? Que é fazer a multiplicação direto aqui. 3 vezes menos 3 é menos 9, vezes 1 é 9. 2 vezes 1 é 2, e 2 vezes menos 1 é menos 2, certo? 5 vezes menos 2 é menos 10, e menos 10 vezes 3 é menos 30. Então, a gente vai ter 9 menos 2 vai dar 7, nesse caso aqui, tá certo? 9 menos 2 vai dar 7, e menos 7 com menos 30, desse lado vai dar menos 37. Deixa eu só conferir se eu não anotei nenhuma informação alterada daqui. 3, 2, 3, 5 menos 3. Opa, bem aqui eu coloquei a informação errada, tá bom? Coloquei bem aqui 1,
na realidade, é menos 1. 2 vezes menos 1 é menos 2. E menos 2 vezes menos 1 é mais 2. Então, sendo mais 2, a gente vai ter o seguinte. 9 mais 2 é 11. E 11, para chegar em menos 30, a gente vai ter aqui, no caso, o 19. Tá bom? Então, aqui vai dar menos 19. Ou menos 30 mais 9 vai dar menos 21, mais 2, menos 19. Agora, voltando. Voltando, a gente vai ter menos 3, certo? Menos 3 vezes 3 dá menos 9, vezes menos 1 vai dar 9 positivo. Menos 2 vezes menos 1 é 2 positivo, vezes 3 vai dar 6. 5 vezes 2 é 10. E 10 vezes menos 1 é menos 10. Desse lado aqui, a gente vai ter 9 mais 6, 15. E 15 menos 10, 5. Então, desse lado aqui, o resultado deu 5, tá ok? Então, a gente vai agora fazer a diferença para calcular o determinante, tá bom? Conferindo aqui vai dar 9, aqui vai dar menos 10 e aqui vai dar 6. O nosso D, então, será menos 19 menos 5. Então, isso implica que o nosso D será menos 24. Aí a gente vai guardar essa informação aqui, certo? Agora a gente vai achar o dx, tá bom? A gente vai achar o dx trocando, tirando o x da coluna dele e colocando o que vem depois da igualdade, ou seja, os coeficientes independentes, os termos independentes. Então, ficará assim o nosso sistema. Nosso sistema não, a nossa matriz. A nossa matriz ficará, eu vou tirar a primeira coluna aqui, ó, da matriz principal e vou colocar essa coluna aqui. Vai ficar 10, menos 10 e menos 2. Depois, repete a do y e repete a do z. Agora, a gente vai calcular o determinante. Calculando o determinante, a gente vai ter o seguinte. 10 vezes menos 3 é menos 30, vezes menos 1 é 30. Menos 10 vezes menos 1 é 10 positivo, vezes menos 1 é menos 10. 5 vezes menos 2 é menos 10, vezes menos 2 vai dar 20 positivo. Então, o que a gente vai ter é 20 mais 30, 50, menos 10, desse lado vai dar 40. Vamos voltar. Menos 1 vezes menos 3 é 3, vezes menos 2 é menos 6. 5 vezes menos 10 é menos 50, vezes menos 1 vai dar 50. Menos 2 vezes menos 1 é 2 positivo, vezes 10, 20. Desse lado aqui eu vou ter 20 menos 6 vai dar 14. 14 mais 50 vai dar 64. Então, o nosso dx será calculado 40 menos 64. O nosso dx será igual a menos 24. Agora vamos achar o dy. E para achar o dy, a gente vai tirar a coluna do y, tá bom? E colocar os termos independentes lá. Ou seja, volta a coluna do x, vou tirar a coluna do y e vou colocar o 10, o menos 10 e o menos 2. Certo? E o menos 2, cuidado nos sinais, e a gente vai colocar a coluna do 1, a coluna do z, desculpa, que é menos 1, menos 2 e menos 1. E a gente vai achar esse determinante aqui. Certo? Vou sempre usar o jeito que eu acho mais prático, mas você calcula do jeito que for melhor para você. 3 vezes 2, 6, e 6 vezes 1, 6. Certo? Anotei correto aqui a coluna.
é 10, menos 10 e menos 2. Então, tá aqui. Foi mal. Então, aqui na realidade, vai ser 30 positivo. Menos 20 vezes 3 vai dar menos 60. Bom, menos 10 vezes menos 2 é menos 20, vezes 3, menos 60. 2 vezes menos 2 é menos 4, vezes menos 1 vai dar 4. Então, desse lado aqui, a gente vai ter menos 30 mais 4, menos 26. Do outro lado, vamos ter, voltando, 10 vezes 3, 30. 20 vezes menos 1, menos 20. 4 vezes 3, 12. Daqui a gente vai ter menos 20 mais 30 vai dar 10, e 10 mais 12 vai dar 22. Então, o nosso DY será menos 26 menos 22, certo? O nosso DY será menos 48. Vamos guardar essa informação aqui, que a gente vai precisar dela. Agora a gente vai calcular o DZ. E aí, para calcular o DZ, a gente tira a coluna do Z e bota os termos independentes lá. Então, eu vou botar a coluna do X aqui de novo. A coluna do Y que eu tinha tirado, agora eu vou escrevê-la novamente. A coluna do Y é 5 menos 3 e menos 1. Certo? Deixa eu dar o zoom aqui. A coluna do Y é 5, menos 3 e menos 1. E a coluna do Z eu vou tirar para colocar os termos independentes, que é o 10, o menos 10 e o menos 2. E aí o determinante ficará assim, ó, 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 2, 18. Menos com menos é mais. 5 vezes 10 é 50, e 50 vezes 3 é 150. No caso, menos 150. 2 vezes menos 1 é menos 2, vezes 10 vai dar menos 20, tá bom? Desse lado aqui, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter menos 20 mais 18 vai dar menos 2, tá bom? E menos 2 menos 150 vai dar menos 152. Do outro lado, a gente vai ter 10 vezes 3 é 30, vezes 3, 90, no caso, menos 90. Menos 10 vezes menos 1 é 10 positivo, vezes 3, 30. 2 vezes 5, 10. 10 vezes menos 2, menos 20. Desse lado aqui, a gente vai ter menos 90 mais 30 vai dar menos 60, com menos 20 vai dar menos 80. Bom, vou melhorar isso aqui. Menos 80. Esse menos 80, vou usar para calcular o D de Z. D de Z é igual a menos 152 menos 80. E aí a gente vai ver que esse 80 vai ter que ficar positivo, por causa da regra de sinal, menos com menos é mais. Menos 152 mais 80. Então, o nosso DZ aqui será 70 menos, né? No caso aqui vai ser negativo, 72. Pronto. Eu já tenho em mãos o D, o DX, o DY e o DZ. Então, eu posso usar essas informações para calcular o valor do X, o valor do Y e o valor do Z. Ou seja, o valor do X vai ser dx sobre D. O valor do Y vai ser dy sobre D. E o valor do Z vai ser o dz sobre D. O dx, o nosso dx, deu quanto? O nosso dx deu menos 24. Menos 24 sobre menos 24. Ora, 24 dividido por 24 vai dar 1. Então, nosso x é igual a 1. Menos com menos é mais. O nosso y será o dy. O nosso dy deu quanto? Deu menos 48. Então, menos 48 dividido por 24. Nosso y será menos 48 dividido por menos 24. Ora,
Menos 48 dividido por menos 24 dá 2 positivo. E o nosso z será o dz, que nesse caso aqui deu menos 72, está aqui, ó, menos 72 sobre menos 24. Menos 72 dividido por menos 24 será 3. Então, a gente já achou a solução do sistema. Achou que o nosso x vale 1, o nosso y vale 2 e o nosso z vale 3. Essa é uma outra forma da gente escrever a solução. Sempre colocando primeiro o x, depois o y e depois o z. Tá certo, pessoal? Então, o nosso assunto hoje era esse. Era a gente ver, a primeira parte do assunto é esse, é a gente ver um novo jeito de se calcular o determinante através... O determinante não, de calcular a solução do sistema através de determinantes, e determinantes é uma coisa que vocês sabem fazer, eu acredito. Não acredito que vocês possam ter dificuldades para calcular os determinantes dessas matrizes, e aí você só precisa fazer a divisão dos determinantes dx, dy, dz, ou dA, dB, tanto faz, não importa a variável, pelo determinante da matriz principal. Já tinha mencionado para vocês antes que a gente ainda usaria matrizes aqui em sistema. Agora, tá certo? Que eu vou colocar no segundo vídeo, para não ficar tão extenso esse daqui, a gente vai falar sobre a classificação de sistemas lineares. E para isso, a gente vai utilizar esses determinantes, tá certo? A gente vai usar os determinantes para classificar os sistemas lineares. Então, vamos lá para o próximo vídeo.